Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast aqui na Arena Zolfai. Estamos nos maiores eventos da América Latina de cidades inteligentes, Smart City Business 2025. E agora, aqui no nosso espaço, temos o prazer de estar com a Mari Coelho. Bem-vinda, Mari. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês nesse evento tão incrível. O prazer é todo nosso. A Mari, além de escritora, educadora, uma especialista em métodos. A Mari, ela transforma ideias, vidas, né? Com tanta criatividade e com um método que eu acredito que nos auxilia a ter um novo olhar sobre nós e sobre o que nós desejamos no futuro. Isso tem tudo a ver com a nossa Arena Zolfai. Estamos tratando um tema aqui de educação 5.0, educação 5.0 que alia a questão da IA, inteligência artificial, com as tecnologias assistivas, tecnologias ativas, que estiveram tão presentes aí no período de pandemia, agora pós-pandemia. Mas nós, além de toda a tecnologia, todo esse mundo digital, nós precisamos olhar também para as pessoas, né? E aí vem a educação 5.0 com a inteligência natural. Mari, o que você pode me dizer, me trazer aqui sobre o seu método, sobre a sua contribuição agora com esse novo desafio para a nossa educação, que é esse olhar 5.0? Olha, a primeira coisa que é muito importante a gente falar, você citou sobre a inteligência natural, né? Hoje muito se fala sobre a IA, pouco se fala sobre o IN, né? Não existe IA sem N. Então, o que a gente tem de mais valioso é o nosso conhecimento, é a nossa visão, é a nossa experiência. Se você puder escolher um lugar de segurança para você falar, para você se posicionar, para você poder dialogar, é a sua experiência. De acordo com a minha experiência, tal coisa eu faço, tal coisa eu sei. Perfeito. Nós nos preocupamos muito com a teoria, mas a prática, muitas vezes, ela é maior do que a teoria. Por quê? De nada adianta eu ter muito conhecimento, se quando eu coloco em campo aquilo não é aplicável. Então, quando a gente pensa em educação 5.0 e eu vou trazer a questão de método, tem tudo a ver com o que eu defendo. Por quê? Eu vejo hoje as pessoas pensando em criar um método mais preocupadas com o público que elas desejam atingir, do que de fato com a mensagem que elas querem passar. Eu defendo a ideia, Sandra, que método não é sobre mercado. Método é sobre legado. É sobre qual que é a mensagem que só você tem, que só você carrega, que se a gente empacotar em um livro, em um produto, em um treinamento, você consegue impactar outras vidas. Porque não é sobre transmitir o conhecimento, mas sobre deixar aquele pedaço no mundo que só você tem. Então, quando falo em método, eu penso nisso. Eu estava conversando com as colegas ali na arena, e aí eu senti no meu coração de compartilhar a respeito de uma teoria que eu desenvolvi que eu chamo de método de Deus. Posso te explicar o que é? Claro, claro. Você já ouviu falar sobre a sequência de Fibonacci? Já ouvi falar. A sequência de Fibonacci é uma sequência matemática. Aham. Ela começa com 0, 1, 2, 3, Aham. 5 e vai até infinito. Sim. Porém, chega um determinado número da sequência que quando eu divido os termos, eu chego no número 1,618. Esse número ele é conhecido como proporção áurea, número divino. Ele está presente no ser humano, na natureza, nos animais. Eu chamo isso de método de Deus, porque é a prova que tudo aquilo que é criado tem a marca do seu criador. E como que eu uso isso? Muitas pessoas não compartilham o seu conhecimento porque elas acreditam que aquilo que elas carregam não é bom o suficiente. Porque elas se intitulam, se definem por uma profissão, por um diploma. Sendo que nós somos muito maiores do que isso. Você é educadora. Quantos cursos você fez, a gente sabe disso. Mas o que te fez estar aqui não são apenas os cursos, mas é o que você fez com aquele diploma. Uhum. É o que você praticou, o que você aprendeu, o que você conseguiu de fato executar e colocar em prática. Então, quando eu trago o termo, né, de método de Deus, é que, por mais que você ainda não saiba disso, existe dentro de você muito talento, muito conhecimento e muita coisa que só você pode passar. Só que enquanto você não tiver esse olhar que existe uma inteligência natural e que precisa ser colocada para o mundo para que aconteça até mesmo um desenvolvimento artificial, você vai guardar para você. Porque se você não acredita que é bom, por que você vai compartilhar com o mundo? Uhum. Então eu venho trazendo essa bandeira mesmo, sabe? Que você é único e valioso. E que para o mundo evoluir, ele precisa de um pedaço que só você tem. Perfeito, perfeito, Mari. É engraçado você tocar num ponto, porque
A gente escuta muito, principalmente no meio acadêmico, em algumas vezes. Eu tenho um conhecimento, mas às vezes eu tenho receio de compartilhar, e é um receio que, no meu olhar, às vezes é um pouco egoísta, porque alguns acreditam que meu. compartilhando, como o conhecimento ele é meu, Perfeito. e sou eu que detenho, ao compartilhar, eu estou perdendo um pouquinho dessa posse, entende? E aí, como é que você acredita que, com essa sua teoria, a gente possa conseguir, a quem está nos ouvindo, a se desprender disso, a entender que quanto mais eu compartilho a minha vivência, o meu conhecimento, mais eu me transformo, né? Mas eu agrego valor à pessoa que eu sou. Quando eu vou pensar em compartilhar algo ou não, a gente precisa entender que o conhecimento, ele é uma das poucas coisas que, quando você divide, você multiplica, tá? Então, assim, eu tenho certeza que quem está nos assistindo já pensou assim, nossa, eu gostaria de ter outra versão minha. Você nunca quis ter outra, Sandra? Só que o que acontece? Como você é única, você não consegue ter outra Sandra. Mas, quando você divide as habilidades da Sandra em vários pedaços, você pode ter 10 pessoas que executam as coisas que a Sandra executa sozinha. Só que, para eu conseguir fazer essa divisão, eu preciso começar a compartilhar. Por quê, Sandra? O que acontece? Dentro de nós tem muito conhecimento. Se hoje a gente falasse assim, olha, pessoal, aqui que estamos assistindo, decidimos ensinar para vocês tudo que a gente sabe, a gente não consegue. Não consegue. Porque nem a gente sabe tudo que a gente sabe, tá? Porque o nosso conhecimento ele é acessado conforme a necessidade. Por isso que, quando alguém te faz uma pergunta, ou você tem algum problema, ou você tem algum desafio, você vai lá e resolve. É muito fácil resolver. Só que, quando cabe a você fazer essa pergunta, é mais difícil. Porque você já sabe daquilo e você nem acha que aquilo é tão importante. Então, você tem que se perguntar algo que para você não é uma dúvida. Só que, quando você compartilha com o outro, você acessa lugares do seu conhecimento que eles só são acessados por meio de outras pessoas. Então, não é o medo de ser copiado. É, de fato, ali uma missão de você compartilhar o seu legado. E aí tem um outro ponto. A gente aprendeu que o nosso dom é nosso, né? É meu. Deus me deu aquele dom. Nossa, eu escrevi algo. Eu escrevo poesia. E por muito tempo eu não compartilhava minhas poesias porque eu achava que era algo muito pessoal. Ah, por que eu vou compartilhar isso? O ponto é, o nosso talento, ele foi nos dado para servir o mundo com aquilo que só a gente é capaz de fazer. Então eu vejo hoje muitas pessoas que estão se sentindo vazias. Nossa, Mário, eu gostaria de encontrar meu propósito. Eu sinto que me falta algo. Já ouviu alguém falar assim? Já, muitas vezes, muitas Só que vezes. sabe o que acontece? A verdade não é que falta algo, é que sobra algo dentro dela e ela não usa. Então, o vazio não é pelo que sobra, o vazio não é pelo que falta, é pelo que sobra. Então, a pessoa sabe que, se ela compartilhar, ela vai ajudar alguém, mas ela é egoísta demais para isso. Então, enquanto você for egoísta, nada vai acontecer, porque você evolui à medida que você vai servindo o outro. E aí, pra gente fechar essa questão da cópia, é simples. As pessoas só podem te copiar naquilo que você já fez. Você é um ser dinâmico, amanhã você estava melhor, depois de amanhã você vai estar melhor. Então, é ruim? Lógico que é, ninguém gosta de ser copiado, mas o ponto é, queira ser referência e prepare-se para ser copiado. Perfeito, perfeito, Mari, perfeito. Mari sempre trazendo reflexões, né, que mexem conosco, mas que nos fazem ter um novo olhar, né? Eu acredito que sair dessa zona de conforto, né, Mari? Que é tão comum hoje em dia, né? As pessoas... Você trouxe uma questão que reflete muito hoje o que eu escuto entre rodas de amigos, colegas educadores, que é esse vazio, né? Que às vezes traduzido como não sei qual é o meu propósito, não sei, ainda não me encontrei no meu espaço, na minha missão. Um exemplo bem simples de propósito, trazendo bem para a educação, que os educadores vão adorar. Vamos trazer a etimologia da palavra, tá? A etimologia da palavra propósito vem do latim. Sim. Significa proponere. Isso. Pro significa colocar. Nere à vista, tá? Então, é colocar à vista. Então, qual que é o meu propósito? Colocar à vista o que está dentro de mim. Então, a gente tem uma visão muito distorcida de propósito. Não é sobre quantas pessoas você vai atingir, é sobre você ser capaz de colocar para fora uma pessoa que pode te ouvir. Então, assim, é tudo muito bagunçado, Sandra, porque a gente aprendeu errado a vida inteira, tá? Vamos dar um exemplo? O que a gente aprendeu a vida inteira? Que a gente tem que ficar na média. Que a gente tem que trabalhar os nossos pontos fracos. E quando você se destaca e faz algo a mais, o que o professor te fala? Quem mandou você fazer essa página a mais?
Ele deu a tarefa da página 17 à página 20. Aí chegou o Joãozinho lá com a página 21 feita. Aí chega o professor e fala, apaga. Não era para fazer a 21. Ou seja, você aprende a vida inteira que você não pode passar daquilo que foi lhe pedido. Só que o problema é que na vida, se você fizer apenas o que as pessoas te pedem, você não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Então, é muita confusão, né? Nós fomos educados para ficar na média, não para dar certo. E o problema é que a média não funciona, ela funciona só na escola. Então, a gente tem uma série de pensamentos que eles são conflitosos, podemos dizer assim, para uma vida adulta. E aí, na hora de você desconstruir, você nem entende por que você pensa daquele jeito. Mas você pensa daquele jeito. Então, a gente tem que acessar muitas coisas que estão guardadas ali para isso. Só que, quanto mais você fala, mais claro fica. Já aconteceu com você, de você ter uma dúvida. Isso acontece comigo direto, tá? Você tem uma dúvida, e aí você vai perguntar para alguém, como é que faz tal coisa? Aí quando você termina de falar, fala, esquece. Não esquece, eu já sei. Finge que eu não disse isso. Porque quando a gente se escuta, parece que faz mais sentido, né? Então, o ato de você compartilhar, além dele ser tão incrível para o outro, ele é enriquecedor para você. Porque você vai descobrindo áreas inacessadas do seu próprio conhecimento. Sim. Quando a gente verbaliza, né? Quando a questão da oralidade, que a gente... eu brinco muito com meus alunos, né? Eu não sei como apresentar um trabalho, eu não sei como defender a minha ideia, eu tenho receio de defender a minha ideia com relação a como eu vou ser julgado ou interpretado. E eu brinco muito, fala no espelho, na frente de um espelho, oralize, verbalize, você precisa praticar a oratória, porque bem no que você colocou, né? Quando a gente se auto-escuta, vamos dizer assim, nós acionamos alguns campos que são extremamente importantes na construção do nosso legado, do nosso ser, né? É uma autorreflexão de uma forma muito natural, né? Porque você está escutando, você está cada vez mais repensando, quebrando paradigmas, revendo altos conceitos, desconstruindo alguns sensos comuns, né? Que são criados pela sociedade. Para finalizar, Mari, porque eu ficaria o dia inteiro conversando contigo, uma mensagem para os educadores, para as pessoas, o que você gostaria de trazer? Posso fechar com duas coisas? Claro. Um passo a passo prático. Claro. E depois uma mensagem inspiradora. Perfeito, então, tá. perfeito. Você falou sobre se apresentar, né? Eu vou trazer 3 passos para você fazer qualquer apresentação, tá? Primeira coisa, quando você for se apresentar, você precisa definir o que você quer causar ao final daquela apresentação. Então, ao final, eu quero o quê? Eu quero ensinar algo. O que você quer? Definiu isso. No meio da apresentação, você tem que ter organizado pelo menos 3 passos de como que você faz aquilo. E você fecha indicando alguma ação. Então, por exemplo, eu quero explicar para vocês que é muito importante você compartilhar o seu conhecimento com o mundo. Essa é a minha definição. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai pegar um papel, uma caneta, vai sair escrevendo tudo que vem na sua cabeça. Segunda coisa, você vai ensinar isso para alguém. E terceira coisa, você vai me prometer que você vai fazer um pouquinho disso todos os dias. Ao final, eu quero que você me conte qual que é o sentimento que você teve com essa experiência. Olha para você ver, eu dei uma instrução, dei um passo a passo e fechei. Quando a gente começa a organizar o nosso pensamento numa linha lógica, fica muito mais fácil começar a comunicar nossas ideias. Porque a nossa dificuldade não é em como fazer, é em fazer errado. Né? Então, eu gosto muito disso. E eu falo que isso é porque eu sou professora de matemática, né? Então, eu aprendi a resolver problemas, então acaba tendo um pensamento estruturado, lógico. Agora, se eu for deixar uma mensagem, todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se de quantas pessoas você fez continuar. Porque talvez aquilo que para você é derrota, para outros seja inspiração. Perfeito, Mari, perfeito. Bom, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na nossa Arena Zofai, esse momento nosso aqui de podcast, e dizer para vocês que educação, inovação e tecnologia são ferramentas para a transformação, não só do cidadão, mas principalmente do território em que ele está inserido. Sim. Um abraço a todos. Um beijo.